Bom, pessoal, então, continuando a aula anterior, agora nós vamos ver essa parte da cardinalidade e alguns outros conceitos que a gente precisa ter para poder trabalhar e fazer coisas interessantes com álgebra de conjuntos, tá? Então, por exemplo, sejam, né, aqui eu estou com dois exemplos, né, um conjunto finito e um conjunto infinito, tá? Então, o conjunto A, tá, é o conjunto de todas as letras do alfabeto, né, a regra para que um elemento pertença a esse conjunto, basta que dizer que é um elemento X, tal que X seja a letra do alfabeto. Então, nesse caso, X pertence a A. Tá? E a cardinalidade, né, que é a quantidade de elementos do conjunto, né, nesse caso aqui, a cardinalidade de A, são 26 elementos. Tá? No caso do conjunto Z, que é um conjunto infinito, tá? Se Z pertence a N, ou se for seu oposto aditivo, então Zzinho pertence ao Z, que é o conjunto dos números inteiros. Né? Nesse caso, a cardinalidade de Z, apesar de Z ser um conjunto contável, ele é um contável infinito. Tá? E, portanto, eu não consigo dizer a quantidade de elementos. Tá? Então, criaram essa representação, né, que é a letra Aleph, né, Aleph 0, tá? Ela representa cardinais infinitos, como o conjunto Z e o conjunto N, né? O número de elementos deles é representado por essa ordem de grandeza. Tá? Bom, diferença entre cardinal e ordinal também é uma coisa importante, né? Cardinal ele indica o número ou quantidade de elementos em um conjunto. E o ordinal indica a ordem que o número se encontra, né? Então, por exemplo, o mês de abril ele possui 30 dias. Então, o número 30 nesse contexto indica a quantidade de dias que existem no mês de abril. Portanto, o valor, né, do número 30 nesse contexto é um valor cardinal. Tá? Porém, quando a gente fala o dia 30 de abril, tá, a gente muda esse contexto e passamos a falar no contexto da ordinalidade. Tá? Porque nesse caso nós estamos indicando o 30º dia do mês de abril e não mais a quantidade de dias que esse mês possui. Bom, então existe um conjunto especial, né? A gente viu o conjunto unitário, a gente viu o conjunto vazio, tá? Um outro conjunto especial que nós temos é o conjunto de partes, né? O conjunto das partes de um conjunto, tá? É o conjunto formado pelos subconjuntos, tá, daquele conjunto. Tá? Nós também fizemos um exercício na última aula em que havia um conjunto que tinha, né, todos os subconjuntos de um dado conjunto e, além disso, tinha também os elementos daquele conjunto. Tá? Então, se a gente retirasse os elementos, tá, e ficasse só com os subconjuntos, aquele conjunto seria um conjunto de partes de um conjunto. Tá? Para quem está um pouco perdido ou não está lembrando da aula 5, tá? E aí, no caso, basta você ir na aula 5, se não me engano, é no segundo vídeo, tá? Que aparece a explicação desse. No segundo, não, desculpe, no terceiro vídeo. No segundo vídeo aparece a proposta do exercício e no terceiro vídeo aparece a solução, tá? Em que eu coloco lá, né, um conjunto formado por subconjuntos. Bom, não, peraí, falei besteira de novo, pessoal. Na verdade, na proposta do exercício, né, é que eu apresento que aquele conjunto é formado por subconjuntos e elementos, né,
dele. Então, no caso, no vídeo 2 você vai ter no final do vídeo 2 ele como proposta de exercício, e no vídeo 3 a solução, mas aí a solução é uma forma de você representar o conjunto através de regras, né? Os elementos do conjunto através de regras de indução. Bom, então, voltando aqui, né, ao conjunto das partes, conjunto das partes, conjunto das partes de um conjunto, portanto, é o conjunto formado por todos os seus subconjuntos, incluindo o conjunto vazio, que é subconjunto de todos os conjuntos. Tá? O cardinal de um conjunto, né, ele, como nós vimos, ele expressa a quantidade de elementos, né, do conjunto. Tá? Então, se A tem 3 elementos, então o cardinal de A é igual a 3. Tá? Por outro lado, a potência de um conjunto, tá, é definida em função do seu conjunto de partes, ou seja, da quantidade de elementos que você tem no seu conjunto de partes ou da cardinalidade do conjunto de partes. Tá? Antes da gente prosseguir, tá, preciso passar rapidamente, já que eu estou falando de subconjuntos, né, eu tenho que passar a noção do que é o subconjunto de um conjunto. Né? Então, dados dois conjuntos A e B, tá, se todo x que pertence a B, ele também pertence a A, tá, nesse caso, a gente diz que B é um subconjunto de A. Tá? Lembrando também que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Tá? Então, conjunto de partes, né, vamos supor o conjunto A, que tem os elementos 1 e 2. Tá? O conjunto das partes de A vai ser formado por todos os subconjuntos de A. Portanto, o conjunto de partes de A tem o conjunto vazio, o conjunto unitário 1, conjunto unitário 2 e esse conjunto 1, 2, que é o próprio conjunto. Tá? E a gente percebe que a cardinalidade de partes de A é igual a 4, tá? Enquanto a cardinalidade de 2, desculpe, a cardinalidade de A é igual a 2. Tá? É óbvio que isso não é uma coincidência, né? Na verdade, existe uma relação entre o número de elementos de um conjunto e o número de elementos, né, do conjunto de partes daquele conjunto. Tá? Então, a cardinalidade, né, do conjunto de partes de um conjunto, ela pode ser calculada, tá, a partir da cardinalidade do próprio conjunto. Então, se um determinado conjunto tem n elementos, portanto a cardinalidade dele é igual a n, tá? Então a cardinalidade das partes daquele conjunto vai ser 2 elevado a n. Bom, então aqui a gente vai encerrar essa parte, tá, da matéria, e eu vou ver se eu, aqui na verdade deveria ter um exercício, não tem, tá? Eu vou preparar agora uma parte dos exercícios para colocar aqui para vocês. Então até o nosso próximo vídeo e obrigado aí.